Bom dia, gente. Muito bom. Muito bom estar aqui. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço o carinho. Obrigado. Eu só saio daqui, pessoal, com a minha responsabilidade ainda maior em estar ao lado de vocês, em cada dia reconhecer o trabalho, a importância do trabalho de vocês. Vocês não tenham dúvida nenhuma que se vocês têm alguns aliados aqui, o Adilson Amadeu, um grande aliado, tem também em mim, Ricardo Nunes, um grande aliado junto de vocês. Podem contar comigo, eu tenho palavra. Eu estou com vocês. Deixa eu, antes de fazer minha fala aqui rápida, eu queria cumprimentar algumas pessoas, fazer um cumprimento aqui muito especial a um cara que eu fui vereador com ele durante 8 anos. Cara difícil, briguento pra caramba. Quem que é? Mas um coração gigantesco. Eu lembro, eu era vereador, quando começou aquela história dos aplicativos, o Adilson ia na minha sala, vestido de taxista, carregando um negocinho desse aqui, e pedindo, vereador, na época eu era vereador, você vota comigo para defender os taxistas? E eu sempre votei favorável a tudo que os taxistas precisavam, mas liderado pelo Adilson Amadeu. O Adilson brigava com todo mundo. Ele, evidentemente, eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito, o Adilson não é perfeito, mas se tem um cara que briga muito pelo taxista, e se alguém falar o contrário, não é sincero, quem briga muito é o Adilson Amadeu. Então, Adilson, meu reconhecimento aqui, todo o trabalho que você faz. Queria cumprimentar aqui o nosso secretário Gilmar Miranda. E cumprimentando o Gilmar Miranda, fazer um comentário com vocês de como que é o nosso governo, como que nós somos, como era o Bruno Covas e como são vocês. Pessoas que trabalham duro e não estão aí para aparecer, para fazer um videozinho, com simplicidade e com humildade. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho é do jeito que eu sou e do jeito que a minha equipe é. E o Gilmar, cadê o Gilmar? O Gilmar é isso, o Gilmar é procurador de carreira, é uma pessoa simples, tranquila e que vai trabalhando para dar um resultado. Eu acho que isso é fundamental. A gente já viu tanta gente fazer tanto estardalhaço. O que a gente precisa é cuidar de vocês, cuidar da cidade, fazer com que as ações tornem a vida das pessoas melhores. Então, Gilmar, acho que é esse jeito que a gente está conduzindo a cidade, que é o que as pessoas precisam, de dar o resultado, de atender, de falar não quando tem que falar não, e de fazer e falar sim, batalhar para tudo aquilo que é possível alcançar. Então, obrigado, Gilmar, nosso secretário executivo. Está aqui o Fabrício Cobra, nosso secretário da Casa Civil, também fazendo um trabalho sensacional lá na Prefeitura, o Marcelo Danjo da Comunicação, o Miltinho, que é o secretário adjunto lá do Fabrício da Casa Civil, está aqui o nosso subprefeito da Moca, o Marcos Vinícius, o Roberto Cimati, nosso diretor aqui do DTP, está aqui o meu grande amigo, o Ceará, Antônio Matias, presidente do Sintitax, Sindicato dos Modelos Trabalhadores de Táxi, obrigado, Ceará. O Luiz Carlos Capelo, presidente do Sinditax São Paulo, Sindicato de Taxistas Autônomos, obrigado, Capelo. Nosso inspetor superintendente Almeida, inspetor de operações especiais da nossa valorosa Guarda Civil Metropolitana, a Zaira Maria e o Valentim Domingos, que falaram aqui em nome de vocês, os taxistas. Muito bacana ver aqui a Zaira, é uma mulher como taxista, eu encontrei com tantas por aí. Quando a gente fez o sorteio dos 5 mil novos alvarás, a gente colocou para ser 1.500 de mulheres, 1.500 dos mais antigos, 1.500 para as pessoas que tinham carro elétrico, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, e 500 para a pessoa com deficiência. Então, em nome da Zaira aqui, cumprimentar todas as mulheres, e em nome do Valentim, todos vocês. Cumprimentar muito em especial aqui, nossos taxistas e seus familiares, os presidentes de associações, entidades de classe. Aqui os nossos colaboradores, funcionários do DTP, os amigos da imprensa, cada um de vocês. Gente, hoje é um dia da gente poder comemorar.
Mas tem algo que eu queria aproveitar, esse grupo seleto que está aqui, porque vocês são formadores de opinião. Mas vocês vão ali conduzindo as pessoas e vai conversando, são pessoas, taxistas, são muito bem informados, né, estão sempre antenados em tudo que acontece, não são pessoas que estão a parte daquilo que acontece na cidade e no país. E eu queria aproveitar esse momento de ter a oportunidade de estar aqui com vocês, além de assinar o decreto, que é o grande motivo aqui do nosso encontro, da nossa festa, da nossa comemoração, de poder ter agora a categoria táxi preto, comemorar aquilo que a gente conseguiu da devolução dos valores que foi indevidamente cobrado lá atrás, da gente poder, no decreto aqui também, estar colocando a questão das picapes, que era algo que sempre falavam, de poder utilizar as picapes, enfim, todas as condições de trabalho para vocês poderem desenvolver suas atividades, né? Antes a questão dos corredores era um decreto, como o Adilson falou, agora é uma lei, e o que eu queria conversar é sobre a questão do trabalho. A gente pode ter tudo, todos os decretos, todas as ações para o taxista. Mas o que o taxista precisa ter? Precisa ter corrida, precisa ter trabalho. O que a gente precisa ter na cidade? Oportunidade para as pessoas terem a sua colocação, o seu emprego, gerar a economia da cidade para que a gente possa ter nessa economia mais chamadas do trabalho de vocês. Ontem, por exemplo, pessoal, eu tive que cancelar o show do Roberto Carlos, com uma dor no coração enorme, que eu queria, inclusive, estar lá no show, mas era uma situação de insegurança. Eu não vou, de forma nenhuma, para agradar um ou outro, colocar 3.000 pessoas num local que não tinha nem hidrante, não tinha porta corta-fogo, enfim, se acontecesse alguma coisa, iria acontecer uma tragédia, eu tenho certeza que nenhum de vocês iriam aceitar isso, e acho que vocês concordam que eu fiz certo em cancelar. Mas por que eu estou falando isso? Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque aconteceu ontem, e porque muitos taxistas iam trabalhar levando pessoas para o show, buscando pessoas no show. A gente tem trabalhado muito para poder ter a nossa economia vibrante. Muitos eventos, muitas empresas. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar para vocês aqui alguns dados. São dados oficiais, eu não tirei da minha cabeça. Só para vocês terem uma ideia, de 2021 até dezembro do ano passado, na nossa gestão, vieram para a cidade de São Paulo. Elas já existiam, estavam em outras cidades, em outros estados, e mudaram para a cidade de São Paulo 47.000 empresas. Abriram novas na cidade de São Paulo 367.000 empresas. A gente chegou no dado de desemprego, se você pegar os dados, que é o último que eu tenho, do terceiro trimestre do ano passado, e é dado oficial do CAGED, no menor índice de desemprego desde 2015. Nós chegamos em 6,7%. 6,7%. No país tem 7,8% de desempregados. A gente está fazendo muitas ações, reduzindo impostos, trazendo empresas. Agora, a nossa mais nova aquisição vai ser a Netflix, que está em Barueri, está vindo para São Paulo. E além da Netflix vir para cá, que vai gerar trabalho, vai gerar emprego, aproximadamente 200 milhões de arrecadação dos seus impostos, vai gerar as pessoas circulando nos táxis. A gente vai fazendo esse trabalho fundamental para poder ter algo que é muito importante, a economia vibrante. Existe uma agência internacional, maior agência internacional, que classifica os países, os estados e os municípios da sua situação financeira. E essa agência, que é a Fitch, classificou a cidade de São Paulo como AAA, 3As. É a maior classificação. Alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. E a gente está conseguindo fazer muitas ações de geração de emprego. Ah, mas prefeito Ricardo, está bom? Não. Eu sei que tem muita coisa para fazer, mas eu preciso compartilhar com vocês. Vocês fazem parte fundamental do desenvolvimento dessa cidade. E a gente precisa ter na nossa mente que é importante fazer a gestão da cidade com responsabilidade. Que é importante que a gente possa ter ações onde vai permitir a economia gerando. Isso é fundamental. Porque, gente, se a gente tivesse com a nossa economia lá para trás, e vocês ficarem parados no ponto o dia inteiro ou ficar rodando sem passageiro, não adianta nada. Então é todo um contexto de ação que nós estamos trabalhando
com muita dedicação e muito afinco. Eu fui vereador 8 anos, e os vereadores, o Adilson Amadeu, os outros vereadores, sempre me incumbiram de cuidar da parte das finanças, de relatar orçamento, relatar LDO, e aí eu fui me tornando um especialista no assunto. Eu trouxe essa experiência para a prefeitura, para a gente poder ajustar as questões das finanças da cidade. Esse ano, pessoal, só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter 16 bilhões de investimento. Ano passado foram 14 bilhões de investimento. Ano retrasado, 8,5 bilhões de investimento. Então, preste atenção, 8,5 bi, 14 bi, 16 bi. Sabe qual foi o ano que São Paulo teve maior investimento fora esses anos? Foi lá em 2020, de 4,1 bilhões. Olha o quanto a gente conseguiu elevar, com o nosso jeito de simplicidade, de humildade, mas sendo o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair com uma baita de uma equipe focada naquilo que a gente tem que fazer, focado naquilo que é preciso fazer para São Paulo. A gente falou aqui das taxistas, tantas mamães, titias e vovós que estão aqui. A gente pode ter a alegria de dizer que na nossa cidade hoje, todas as crianças têm uma vaga de creche garantida, todas. E isso tem uma influência, pessoal. Isso tem uma influência enorme. Deixa eu falar para vocês. Lá na época que cobraram essa taxa de 60 mil do táxi preto, tinha 120 mil crianças querendo uma vaga de creche e não tinha na cidade mais rica do Brasil. Agora, observem vocês o quanto é importante a gente ter ajustado a economia, ter trazido o recurso, ter capacidade de colocar o recurso nas políticas públicas. As crianças que passam por creche, elas têm 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado, porque lá ela tem 5 refeições feitas por nutricionista, tem as pedagogas, as suas atividades de coordenação motora, enfim, essas crianças que passam pela creche vão ser pessoas que terão mais oportunidades no futuro. E se perder essa fase, acabou, não tem mais jeito. Nós distribuímos 506 mil tablets, mais de 500 mil de tablets para os nossos alunos da rede municipal de ensino, com conteúdo pedagógico, com chip de internet. A gente está fazendo, isso é ótimo para vocês, e é ótimo para a cidade, é bom para todos nós, o maior programa de recapeamento da história da cidade. Nós chegamos agora em 14 milhões de metros quadrados. O que quer dizer 14 milhões de metros quadrados? É a gente sair aqui do DTP, pegar um táxi, ir até no Acre e voltar. É muita coisa. Tudo com dinheiro nosso. Mais de 3 bilhões de reais, sem pegar um centavo emprestado. Agora tem uma coisa importante. Gente, eu sei que é a festa para assinar o decreto, mas eu preciso desse momento para vocês me escutar. Eu quero prestar essa conta para vocês rapidinho. Nós temos na cidade de São Paulo 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada. 192 milhões. Quanto a gente precisaria fazer de asfalto novo? 60 milhões de metros quadrados. Aí vocês vão perguntar, mas por que, prefeito? Porque 60 milhões de metros quadrados é um asfalto muito antigo. E o asfalto é que nem o nosso celular, é que nem uma câmera, ele tem um tempo de vida. Ele vai infiltrando água, ele vai perdendo aderência e vai fazendo buraco. A gente precisa tirar e pôr um novo. A gente vai conseguir fazer até o final do ano 20 milhões de metros quadrados. Eu estou todos os dias, das 22 às 4 da manhã, com 80 ruas na cidade sendo recapeada. Nós contratamos tudo que tinha de equipamento e de material para correr, porque nunca teve um grande programa de recap. Nunca teve. É a primeira vez que a gente tem um grande programa de recapeamento. Eu queria comentar mais uma coisa com vocês, que é algo muito sensível, que é a questão da saúde. Pessoal, a cidade de São Paulo foi fundada em 1554. Até 2020, foram 466 anos. Em 466 anos, foram feitos 20 hospitais municipais na cidade. Sabe quantos nós temos hoje? 30 hospitais. O Bruno Covas e eu fizemos 10 hospitais. UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Quantas tinham até 2016 na gestão do PT?
3 UPAs, pequenininhas, 3. Quantas tem hoje? 25. Foram 22 UPAs de 2017 para cá. Dessas 22 eu inaugurei 11 e esse ano eu inauguro mais 9 e, se Deus permitir, ano que vem eu inauguro mais 10 UPAs na cidade. E mais uma vez, pessoal, a gente vai falar o seguinte: ah, mas tá bom? Tá resolvido o problema da saúde? Eu sei que não tá. Cada um dos senhores e da senhora sabe que não tá. Mas imagine se não tivesse os 10 novos hospitais, as 22 novas UPAs. Mas a gente está dando continuidade para conseguir ter um atendimento que a população merece. Hoje está melhor, mas ainda precisa fazer muita coisa. Eu sei que precisa fazer muita coisa. Mas eu quero dar um exemplo para vocês. Para construir uma UPA, custa 10 milhões de reais. Com 10 milhões de reais, a gente constrói o prédio e equipa. Sabe quanto custa por mês? 5 milhões de reais por mês. São 60 milhões de reais por ano, todo, cada UPA, uma só. Eu estou falando de uma. É para vocês terem a ideia da importância de fazer uma gestão onde a gente traga empresa para pagar imposto, faça os eventos para gerar receita e a gente poder ter receita e fazer frente às necessidades. Porque tudo custa. E a gente tem que ter a nossa cidade, que é um país. Nossa cidade é um país, 12 milhões de habitantes, tudo muito organizado e com muita responsabilidade. Meu papai chegou de Portugal com 14 anos. O país Portugal tem 10 milhões de habitantes. Nossa cidade tem 12 milhões de habitantes. Então é uma cidade, né, que é um país. E eu preciso tomar o tempo de vocês aqui para poder falar para vocês. Porque a responsabilidade não é minha só, não é de cada um que está aqui, é de cada um dos senhores e das senhoras sobre o futuro da cidade. Qualquer ação de um prefeito numa cidade desse tamanho arrebenta e prejudica milhares de pessoas. A gente precisa ter seriedade, tranquilidade, gestão e não fazer da Prefeitura de São Paulo um trampolim político ou uma cadeira para ficar fazendo ataque nas pessoas. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver que não vai ter um vídeo meu lá, xingando ninguém, caluniando ninguém, atacando ninguém. O que vai ter lá são os trabalhos que eu estou fazendo, que eu estou mostrando o que eu estou fazendo, aonde eu estou atuando. E eu acho que é isso que a gente precisa. Porque o que eu sou para cada um dos senhores e das senhoras? Um funcionário público. Um funcionário público. E eu duvido que vocês, se tivessem um funcionário, não queriam ter um funcionário que chega cedo, que sai tarde, que não falta, que tem amor pelo que faz e que dá o resultado. Então cobrem de mim o resultado. As pessoas ficam cobrando de mim. Você precisa pegar e bater naquele invasor de terra, no dissimulado. Você precisa deixa ele para lá. Eu quero fazer o meu trabalho para vocês, para a gente poder ter nossa cidade cada dia melhor. Eu sei que a gente não conseguiu fazer tudo o que precisaria. Tem muita coisa para fazer. Mas eu queria encerrar minha fala falando para vocês uma coisa. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Perfeito é só Deus. Não cobrem perfeição de mim. Eu também não sou perfeito. Eu também não sou perfeito. Agora, sabe quando é que eu nunca vou errar? Se eu nunca fizer nada. Se eu ficar parado, eu nunca vou errar. Mas a gente está evoluindo, a gente vai correr o risco de estar errando. Se você deixar o seu táxi na garagem todo dia, 24 horas, ele não vai bater nunca. Está na garagem parado, né? Agora sai para a rua para trabalhar. Corre o risco. Evidentemente tem que tomar cuidado, né? Mas é isso que a gente está procurando fazer na cidade. E eu queria, nesse momento aqui, fazer um agradecimento muito especial a cada um de vocês. Obrigado por me escutarem um pouco, por me darem a oportunidade de falar um pouco da nossa cidade, do que a gente está fazendo. E encerrar pedindo a vocês, eu acho que hoje eu tenho o direito de fazer um pedido. Eu assinei aqui um decreto que vocês me pediram tanto, eu tenho o direito de fazer um pedido. Amem a nossa cidade. Se eu falar aqui, eu acabei de contar que meu papai chegou de Portugal com 14 anos. Minha mãe veio de Minas Gerais. Se eu falar aqui, eu duvido que todos aqui não tem alguém que veio de algum lugar do Brasil, do Nordeste, do Norte, do Sul, ou tem um parente. Essa é uma cidade acolhedora, que veio gente de todo o canto do Brasil. Até do Ceará veio gente. Que veio gente de todo o canto do Brasil e que aqui foi acolhido.
e que é uma cidade de oportunidades. E que a gente não pode aceitar, pessoal, que as pessoas só falem mal da nossa cidade. Eu não estou falando para esconder os problemas. A gente tem que saber dos problemas e cobrar para resolver os problemas. Eu estou dizendo que a cidade, às vezes por uma questão política, só fica a gente falando mal, Adilson Amadeu. Só falando mal. Vamos amar a nossa cidade. Pegar o nosso passageiro e falar, gente, a nossa cidade é linda, é maravilhosa. A nossa cidade é a cidade de oportunidade, a cidade do trabalho. E desejar do fundo do meu coração. Eu sou muito católico, respeitando a quem não acredita. Mas eu quero deixar aqui do fundo do meu coração um desejo enorme. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês e da família de vocês. Muito sucesso. Deus abençoe. Viva São Paulo! Viva o taxista! Sim, bastante. Um evento importante. Teve lá, na época, o Táxi Preto, onde o prefeito da época cobrou uma outorga de R$60 mil. A gente fez a correção dessa injustiça, a devolução desses valores e agora restabelecemos essa possibilidade de ter o Táxi Preto, o táxi executivo. Além disso, fazer algumas adequações importantes, como, por exemplo, permitir a picape, desde que tenha 4 locais, 4 portas, porque existe o transporte, às vezes, de um animal, de uma bicicleta, enfim, adequando a realidade da cidade, a necessidade dos taxistas, para que a gente possa ter um sistema de táxi cada vez mais utilizado e mais fluido. Então, uma data muito importante que a gente faz essa regulamentação, essa alteração da legislação e atende os taxistas e mais do que isso, atende a população de São Paulo. Sim, sim, a gente tem essa prerrogativa dos taxistas utilizarem os corredores de ônibus, né? Ajuda bastante, incentiva que as pessoas usem os táxis, que ele vai ter um transporte mais rápido e mais veloz, que as pessoas deixem o seu carro em casa e que a gente possa ter, só um minutinho, que a gente possa ter o serviço do taxista cada vez mais utilizado na cidade de São Paulo. Lá no Pacaembu sofreu uma reforma e eles iriam fazer esse show do Roberto Carlos, inclusive no aniversário do rei Roberto Carlos, né, que para mim foi muito triste tomar a decisão de não permitir. Mas por quê? Porque o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura já havia estado há 2 dias antes lá no local e relatado uma série de situações de falta de segurança. Eu tentei ainda ontem ver se eles haviam melhorado essa questão da segurança, pedi para que o bombeiro fosse até lá, falei com o comandante Nilson, pedi para a minha equipe ir até lá, voltaram ontem lá no local e não haviam mudado nada. A gente não tinha, por exemplo, estava faltando extintor de incêndio, faltando corredores para você, uma necessidade das pessoas saírem, faltando porta corta-fogo, enfim, uma série de situações que colocariam em risco a vida das pessoas, a vida do Roberto Carlos e dos profissionais que iriam trabalhar lá. Então a gente proibiu, eu estava determinando lá a interdição, porque mesmo a gente fazendo a proibição, a empresa organizadora soltou um comunicado de que faria de qualquer jeito, e aí em São Paulo ninguém vai fazer, ninguém vai querer peitar a decisão da prefeitura. Eu mandei que eles fossem para lá com o bloco para poder lacrar, mas ao chegar lá eles mudaram de ideia e fizeram uma nota dizendo que eles estavam cancelando o evento, então portanto não foi necessário fazer aquela intervenção, uma vez que a empresa organizadora, atrasada realmente, mas entendeu a necessidade de suspender o evento por conta de preservar a segurança das pessoas. O transporte aplicativo já existe, né? A alteração e adequação de legislação sempre vai acabar tendo. Eu não sei especificamente do que é essa nova legislação sobre aplicativo. Você sabe disso, o que é? Sim, sem dúvida. Hoje tem 4 milhões de carros de aplicativo no Brasil. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem 300 mil carros de aplicativo. Eles, simplesmente, as empresas não recolhem nada para o governo federal, estadual e municipal. Aliás, estão devedores no município de São Paulo. Mais uma, eles não passam em nenhuma vistoria. Então imagine levar as pessoas para se locomoverem na cidade, em estradas ou coisa parecida, sem uma vistoria. Então tem carros com pneus carecas, tem carros sem cinto. É lógico que tem muito carro muito bom e pessoas competentes para trabalhar. Os aplicativos, depois da CPI que foi feita na cidade de São Paulo, provou, inclusive para o Congresso, que eles precisam melhorar muito. Agora, são 4 milhões de carros que não passam em vistoria.
não passa em vistoria. Os taxistas passam em vistoria e são avaliados ano a ano. Olha, a lei ela autoriza os municípios a fazer os seus decretos de adequar. Um país desse tamanho, você sempre vai ter vários municípios com situações diferentes, com peculiaridades diferentes, né? Eu acho que hoje a legislação do jeito que está, me parece que atende. Eu não sei se tem alguma demanda do sindicato para fazer alteração. Mas do ponto de vista da prefeitura, a gente define a regra para os sorteios. Esse último sorteio que a gente fez de 5 mil. A gente definiu 1.500 para mulheres, 1.500 para os mais antigos, 1.500 para carro elétrico, 500 para pessoa com deficiência. Agora liberando a questão, por exemplo, da picape, né, que a gente identificou uma necessidade, uma demanda da categoria. Então os decretos eles vão atendendo. Aí se tem que mudar a lei como um todo, aí teria que ser o sindicato que falaria. Olha, eu aproveito para o Rodrigo, que tem também um podcast e ele é taxista, saber o quê? Que a lei, quando foi feita, e ela foi assinada por 39 vereadores, hoje ela está sendo estudada tecnicamente por pessoas competentes. Uma delas é o secretário Gilmar. Algumas alterações poderão ser feitas. Nesse governo, não mais. Porque esse governo que tinha que oferecer para vocês taxistas, ele já ofereceu tudo. Agora é a vez de nós taxistas, como você e outros que estão aqui, milhares que estão aqui, é entender que vamos acertando com o decreto e para o ano legislativo de 2025 vai precisar de vocês taxistas, pessoas como você e muitos que debruçam na mesa para realmente mudar a lei. O culpa-tempo é do Estado de São Paulo, né? E a questão do regramento sobre os táxis é uma competência municipal. E o DTP ele é ligado à Secretaria de Transporte, que tem tudo a ver com o assunto, né? Agora a questão da gente poder melhorar a parte tecnológica, isso está sendo verificado. A gente está avançando muito. A cidade de São Paulo ganhou vários prêmios de Smart Cities, não vai ser diferente com essa questão aqui do DTP. Eu realmente até, uma época eu falava com o Adilson, fazia agendamento por mandar um e-mail, né? Tem que mandar um e-mail para agendar aqui. Então tem coisas que precisam melhorar e a gente vai sempre continuar fazendo a melhora dos trabalhos, mas acho que ela está ligada à Secretaria de Transporte, que é melhor para a atividade dos taxistas.